Excelente dia! Gente, que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E eu preciso reforçar, quem sou eu? Sou Sâmia Curanes Dias, consultora, treinadora, mentora na área de vendas e atendimento ao cliente. E você está aqui no Fale Mais Sobre Isso, um canal de podcast voltado para empreendedorismo, negócios, planejamento, vendas, finanças, gestão de pessoas, tudo que você possa imaginar ligado a negócios, a gente discute aqui. Então, por isso, segue o canal, me siga nas redes sociais, Sâmia Curanes Dias no Instagram. Aqui está o meu WhatsApp. Ô, Mel, me lembra, no próximo podcast a gente vai colocar o QR Code da comunidade Venda com Verdade. Importantíssimo falar a respeito disso aqui. Então, gente, se inscreve no canal, porque nesse canal aqui vocês vão ver tudo sobre negócios, tudo com profundidade, com muito conteúdo. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui nos assistindo pelos elogios, pelo feedback positivo que todos me dão, falando a respeito de conteúdo denso, aquilo que pode ser aplicado na empresa. E como que é gostoso isso, gente? Saber que aqui não é enrolação, aqui a gente entrega de verdade. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, que é o Diego Cabrini. Ele é proprietário da Hell Hub, não é isso, Diego? Partner da Hell Hub. E ele vem contar pra gente sobre essa questão do quanto é importante investir nos colaboradores, a questão de retenção de talentos, sobre trabalhar a parte da saúde desse colaborador. Então, a Hell Hub vem trazendo aí muita coisa interessante para você, empresário, conhecer, para você que já sabe, se aprofundar. Eu confesso que eu também vou aprender um pouco, né, Diego, que a gente estava conversando aqui, para justamente poder aí proliferar e saber maneiras diferentes de trazer, de motivar esse colaborador, de estar mais próximo de nós. E a gente sabe que o mais importante hoje dentro da empresa é reter talentos, o quanto está dificultoso contratar. Então, aqueles que nós temos que trabalham bem, nós precisamos reter. E aí, o Diego vai explicar para a gente uma das maneiras que a gente pode fazer. Diego, seja muito bem-vindo. Gratidão por aceitar o nosso convite para estar aqui. E eu gostaria que você se apresentasse. Falei, gente, quando ele mandou o currículo, eu falei assim, é enorme, 5 páginas. Eu falei, não. Eu falei, Diego, coloca pra gente quais são os pontos principais aí pra gente destacar que... Conta aí pra gente, Diego, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Claro, eu que agradeço, Sâmia. Obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns pelas iniciativas aí que você tem levado, né? Compartilhado bastante conhecimento. Isso é sempre tão legal, né? Tão útil e necessário, né? Num ambiente tão competitivo que a gente vive, né? No dia a dia. Então, super obrigado mais uma vez, tá? Falando um pouquinho do Diego, eu falo que é uma junção de pessoal e profissional, não tem como falar só de profissão sem falar do Diego Pessoa, né? Eu sou limeirense, nascido e criado em Limeira, moro em Limeira até hoje, embora negócios a gente faz por todo o interior de São Paulo, né? Que é a minha pasta principal. Eu sou pai de 3 filhos, 2 gêmeos de 8 anos. Olha! Mais um pequenininho que chegou agora, o Léo aí de 6 meses. Parabéns! Obrigado. São 3 meninos, né? A fábrica lá de moleques lá em Limeira tá grande. Coitada da sua esposa, como que ela chama? Rafaela. Coitada de você. Eu imagino a loucura que você passa. Exato, uma guerreira aí que eu falo, né? Então, assim, o Diego tem 36 anos, casado aí há tempo já com a Rafa, né? Falando um pouquinho da minha parte profissional, né? Obviamente, Sâmia. Um pouco mais de 20 anos, eu tô na carreira consultiva, corporativa, bastante focado em vendas consultivas, né? Em vendas mais complexas. Adoro o tema que você ministra no dia a dia, principalmente quando você fala aí da venda com verdade, né?
É extremamente importante essa empatia genuína, essa resolução de soluções, né? Então, eu sou, antes de mais nada, entusiasta, né? O Diego, independente da marca que ele representa, ele é entusiasta desse tema, sabe? E aí, minha carreira, ela foi formada em organizações que foram boas escolas para mim, né? Inicialmente bancos, depois uma escola grande na Sodexo. A Sodexo eu tive lá por quase 7 anos, né, da minha vida. Logo depois da Sodexo, fazendo uma carreira, abrindo meu negócio, trabalhando um pouco pela Prudential, uma health tech logo depois da Prudential, e cá estou há 6 anos e pouco, representando aí o wellhub como partner, liderando o regional de vendas para todo o interior de São Paulo, né? Certo. Essa é a minha pasta principal. Atendemos um nicho aí de empresas que parte a partir de 1.000 vidas, 1.000 colaboradores, né, para cima. Então, por isso que a gente chama um pote mais corporate, estratégica, né, de contas. E ministrando um interesse muito genuíno que eu falo, que é o propósito. Primeiro, qualidade de vida, bem-estar e saúde, para mim, são 3 temas extremamente indissociáveis, andam exatamente juntos. Por mais que a minha pasta ela é bem-estar corporativo, mas não dá para deixar de falar de saúde e de qualidade de vida. O propósito do wellhub é montar, realmente construir um programa de bem-estar, né, corporativo dentro das empresas. Isso indifere de tamanho, sabe? Uma empresa menor ou uma grande empresa necessita de uma construção com muito engajamento para reter pessoas, que é o que você disse, para diminuir custos de indicadores importantes, como custos de saúde, absenteísmo, rotatividade de pessoas, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco disso aí. Vamos colocar tudo isso aí em pauta. Bom, a gente sabe que colaborador saudável, ele é muito mais criativo, ele é muito mais engajado, ele entrega muito mais resultado. E quando a gente fala da HellHub, antes de a gente entrar nessa temática do quanto que é importante cuidar e tal, traz pra gente, Diego, o que é a HellHub, um pacote básico, vamos dizer assim, do que ela oferece. Não que você coloque valores, porque eu acho que isso é muito personalizado, né? Mas que você traga, assim, uma visão geral para o empresário que está nos assistindo ter uma noção dele falar assim, isso é interessante, eu consigo colocar no meu negócio. Porque você falou de empresas a partir de 1.000 colaboradores. É possível ser um número menor ou o investimento acaba sendo muito alto, não é viável? Fala um pouco pra gente a respeito disso. Claro, perfeito, Samia. Vamos lá. O wellhub ele é possível sim implantar sempre via pessoa jurídica, né? B2B que a gente fala, é um negócio B2B2C, né? Porque ele vai replicar diretamente para os usuários, que seja ele colaborador ou também seus familiares, né? A partir de 10 funcionários hoje a empresa contrata o wellhub, então nós temos todo um time lá interno que nós nomeamos de SMB, que atende contas que vão até 1.000 vidas. E depois, né, essas contas mais estratégicas ficam mais na minha pasta de organização ali, por conta de serem negócios que demandam, né? Mais construção, mais morosidade. O wellhub, o que é o wellhub? Eu falo que falar de wellhub temos que falar de Gympass, né? O wellhub é o antigo Gympass, né? Muita gente, obviamente, depois dessa transição de marca, depois de um ano, que aconteceu em 2024, se questionava se o wellhub era uma nova empresa que estava nascendo no mercado, quem comprou quem. Na verdade, eu falo, tudo que está aqui é o Gympass do passado, né? Só mudou o nome. E por que mudou o nome, Samia? Porque, na verdade, fundadores do wellhub, né, entenderam que para um posicionamento global, como nós estamos hoje nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, né, são no total aí 15 países, contando com o Brasil, a empresa se posicionaria globalmente falando como o nome de wellhub melhor do que Gympass. Porque no Brasil, que a marca ela se consolidou, porque nasceu aqui no Brasil em 2012, né? Gympass, ainda o literal traduzido em inglês, muito significava o quê? Na cabeça de muita gente, né? Um passe de academia. Só que até a pandemia nós éramos realmente um Netflix de atividade física, né? Falando de maneira muito simplificada. Que intermediava, né, esses parceiros a nível nacional e credenciava as academias e replicava isso dentro das empresas como um benefício corporativo. Legal. Depois da pandemia, como de Gympass ainda, a gente se viu a necessidade, pensa você de fora para dentro. Se reinventar do 8 para 80, que eu falo, né? Porque as academias fecharam as portas do dia para as noites e a gente precisou se reinventar. Foi aonde nasceu muita solução digital para que as pessoas, mesmo dentro de suas casas, conseguissem se movimentar da melhor forma possível, né? Criar uma jornada de bem-estar, aonde a gente saiu do fitness e abriu a seara de bem-estar. E aí concordam comigo que bem-estar é um tema extremamente mais completo, né? Eu poderia dizer. Né? Fitness é um ponto, né? Bem-estar, basta a gente fazer uma pergunta aqui, o que é bem-estar para a Samia?
eu vou ter uma resposta, Sim. o que é bem-estar para o Diego. Sim, né? sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí foi quando, em 2024, os fundadores, né, do Well Hub entendem a necessidade da gente partir para um posicionamento global e juntar o Well de Wellness, Hub de plataforma, junta. Já que a tradução do Gympass remetia muito passe de atividade física, a tradução de Well Hub agora, de fato, remete à plataforma de bem-estar. Um bem-estar digital. Um bem-estar que Um ele é hub digital de bem-estar, né? e ele é físico. E aí Legal. ele junta os dois ponteiros, né? Certo. Basicamente, o que a gente oferece, Sam, na nossa plataforma hoje? Eu falo que é a principal plataforma a nível global de soluções, né? Que o usuário, basicamente, ele tem 4 pilares de acesso: academias presenciais, aulas ao vivo em grupo, aplicativos parceiros de bem-estar, são mais de 60 categorias e opções diferentes, que ele atende desde a saúde mental, a hábito saudável, saúde financeira. Então vamos falar assim, pra gente trazer um pouco, que você começou a falar, já a cabeça aqui já vai acelerando. Então, por exemplo, o usuário, ele vai ter um acesso a um aplicativo de meditação, ele vai ter acesso a um programa de alimentação, algum acompanhamento com a nutricionista, alguma coisa... Acompanhamento com o nutricionista individual, Olha com só. um economista para organizar as finanças. Exato, porque é o que eu disse um pouco há pouco, né? Porque pensa que bem-estar, talvez para o fulano, seja cuidar da saúde financeira, cuidar da saúde espiritual e fazer uma atividade de pilates na semana. Mas e tá tudo bem, isso, né? tudo isso. Aí pro Diego pode ser que seja fazer natação, fazer a terapia dele de vez em quando. Isso. Né? E cuidar ali da saúde nutricional. Chega até a ter terapeuta, então? Tem um terapeuta, porque agora tem toda uma pegada aí que o mercado corporativo tá buscando, né? Da própria NR01, né? Sim. Então tá fazendo com que o Well Hub se mostre cada vez mais preparado no mercado, e estamos, né? Para atender isso que vem ali na frente, né? Tá. Que as organizações vão ter que organizar os riscos psicossociais através do programa de geração de riscos, Sim. né? Então... Eu falo que esse é um EPI invisível. Exato. A gente tem o EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual que todo mundo usa. E quando a gente fala sobre a NR1 e vem toda essa modalidade que as empresas vão ter que se adaptar em relação à saúde emocional do colaborador, eu falo que cuidar disso é como você ter um EPI invisível. É isso, que são aqueles riscos realmente não mensuráveis. Sim. Tão facilmente, né? O estresse no trabalho, a ansiedade, né? Então, o que a legislação ela pediu de adaptação agora é que ela saia do GRO, que é aquele acolhimento mais primário, né? E passe a realmente ter aquele acompanhamento através de uma ferramenta eficaz e que engaje as pessoas no que tange aí ele ter uma terapia, ele ter um mapeamento, né? Realmente apresentado por uma empresa preparada de mercado, Sim. né? Para que a gente meça da melhor forma como que aquele ambiente de trabalho se torna um ambiente acolhedor, saudável e que ao mesmo tempo a pessoa tenha felicidade de estar ali. Com certeza. Ainda mais o que a geração Z mais busca é isso, não é? Falando da nossa geração X, acho que você não tá na geração X, você tá na... Também tô na X. Tá na X, então. A geração X é justamente a questão financeira, né? A busca pelo resultado, tudo. Já a geração Z é o propósito, é fazer sentido estar na empresa. Então, isso também acaba sendo um fator aí importante para olhar com muito mais carinho a empresa pensar numa plataforma como essa, não é? Exato, Samia. E eu costumo, às vezes, fazer algumas analogias nas minhas conversas com os empresários, né? Da diretoria ao C-Level, as lideranças de RH que gerem um programa, né? Importante de saúde como esse, que a diferença de faixas etárias que exige das empresas se preparar cada vez mais na hora de contratar e de engajar as pessoas faz com que realmente as soluções de mercado, eu faço essa analogia com aquela pirâmide de Maslow que a gente aprendeu na faculdade, né? A pirâmide de Maslow tem lá suas necessidades básicas do ser humano, né? Quando eu trago isso para benefícios de um corporativo, eu costumo dizer que assim, você tem a base ali, muito comum que o colaborador entende que são itens obrigatórios, né? Salário, plano de saúde, cartões ou cesta de alimentação, seguro de vida, previdência privada. Só que quando você vai subindo a pirâmide de Maslow para benefícios, o mercado ele chama muito das coisas motivacionais. O que são as coisas legais que estão fazendo as pessoas ficar no trabalho?
E aí, graças a Deus, né? Independente do crachá que eu represento, o Hub vem sendo, sabe? Nesse posicionamento de valor. É uma tendência, né? Na verdade. Uma então, tendência, olhar para isso como uma tendência. E olha só, gente, qual que é o nome do nosso podcast? Bem-estar é estratégia. Justamente por isso. Então, traga pra gente, Diego. Acredito que você deva ter aí muitos cases de sucesso dentro do seu portfólio, né, da sua carteira de clientes. Qual que é o seu cliente mais antigo? Olha, vamos lá. Cliente mais antigo, Confiança Supermercados. Tá. Uma rede importante do interior de São Paulo de varejo. Quanto tempo? Hoje, de Well Hub especificamente... Não, mas desde a época... Tá, mas 5 anos e meio praticamente é o tempo de vida da Well Hub. Então, tudo bem. 6 anos e meio a Well Hub, né? É isso? Um pouco mais. Nós nascemos em 2012, né? Tá. Well Hub, Então, vamos colocar aí. Bom, 5 anos e meio. Se uma empresa está há 5 anos e meio com a Well Hub, significa que dá resultado, certo? Sim. O churn, ele é bem baixo, né? Porque, de fato, eu falo que... Claro que não existe, Samia, uma receita de bolo. Eu não acredito nisso. Mas existem experiências que foram construídas e foram dando muito certo com o crescimento do negócio. O que eu quero dizer com isso? A gente criou faz uns 2 anos uma estrutura muito forte de engajamento. E eu falo que isso está sendo uma das receitas que diferencia cada vez mais um benefício como é o Hub. Quando ele tem aquela linha de alto impacto no momento do lançamento e que depois as sustentações e os engajamentos se tornam um benefício cada vez mais crescente, é o que faz com que esse churn também, essa perca, seja muito pequena, seja muito irrisória. Por isso que a gente vê clientes de longa data, desde quando eu comecei o trabalho do Hub, e eu olho lá e é gratificante, né? Tá. Você vê que o cliente está lá, está batendo 50%, 60%, 70% da operação dele de headcount engajado, aderindo, pagando por um plano. Tá. Usando, né? E aí, quando que esse cliente, quando vai fazer a renovação, ele bate um papo com você para renovar ou é uma renovação automática? Se essa renovação, quando ele faz, ele conta quais foram os benefícios que a empresa teve ao contratar o El Hub. É isso que eu tenho mais curiosidade. Falei, não, eu vou renovar o meu contrato porque os meus colaboradores me deram X% de retorno em cima disso. Eu lucrei muito mais, eu percebi que isso é um fator importante para a empresa. O que você tem de dados aí para passar para a gente? Eu acho que assim, dados do corporativo hoje, né, que sustentam produtividade para as empresas, eu percebo muito que sinistralidade, absenteísmo, rotatividade de pessoas é os KPIs mais mensuráveis dentro de liderança de recursos humanos. Certo. Para vocês terem uma ideia assim de dimensão, né? Que legal. A gente mediu estatisticamente nos últimos anos empresas que têm seus usuários frequentes. E aí a gente mede frequência em basicamente duas colunas. Pessoas que usam o El Hub de 1 a 4 vezes por mês, ou seja, é um uso tímido, né? Tá. Poderemos se dizer assim. E pessoas que usam 5 vezes mais, ou seja, a frequência, né, um pouco maior. A gente percebeu que saltos de 14% de redução de sinistralidade foram para saltos de 40 e tantos por cento de redução de sinistralidade. Então, eu tô falando que, em média, a gente hoje traz, em média, 35% de redução quando eu falo de sinistralidade. O que é a sinistralidade? Acidente de trabalho? O que é? Custos com saúde em geral, né? Então, pensa que é um colaborador que vai usar menos um PS, que vai menos um laboratório. Apresentou menos atestado médico, seria nesse sentido, tá? Seria nesse sentido. Aí, quando eu vou para a rotatividade, também com base na frequência de uso, a gente percebe saltos quânticos de mais de 30%. De redução de rotatividade, absenteísmo, mesma coisa. E aí, em linhas gerais, eu falo que quando nasce um contrato do El Hub com a empresa, nasce uma meta, claro que a gente metrifica de várias formas, aqui tá alguns exemplos mais macros, né? Mas eu falo que nasce uma principal meta, genuína entre nós e cliente, que é uma palavrinha mágica, adesão. Tá. Quanto mais adesão entregarmos, porque a nossa meta lá do time de relacionamento e de engajamento é entregar adesão, porque são bonificados também por isso, o cliente, ele é um cliente satisfeito. Porque ele busca exatamente essa meta quando ele assina um contrato com a gente. É ter a população aderida, usando, né? E, Diego, eu tinha até aqui, né, pensado aqui, dentro até do meu roteiro, pra gente falar a respeito das... vamos colocar aí, vai, seguindo o roteiro, que depois eu tenho uma pergunta especial, que daí tá ligada à venda, gente. Eu não consigo fugir do tema. Vamos lá.
o que se observa de mais problemas que as empresas trazem para você, para chegar a essa contratação? Ele senta, quando você vai conversar com o empresário, porque eu acredito que existam duas situações aí, a venda passiva, onde a empresa busca vocês para fechar negócio, porque ouviu dizer, ou teve um amigo que contratou e falou que é bom, ou algum colaborador que pediu para verificar a possibilidade e entenderam que seja interessante. E existe o outro lado também, que eu acredito que vocês também façam, que seria a prospecção para abertura de carteira. Perfeito. Quando vocês fazem essa abertura de carteira, qual é a principal queixa dos empresários e que vocês avaliam e falam assim, nós temos a solução para você? Perfeito, excelente pergunta, Samia. Percebo que hoje em dia, assim, os empresários, uma máxima muito, muito grande hoje é a necessidade de ter realmente uma cesta competitiva, convidativa com o mercado e que faça com que a população dele se torne realmente uma população feliz, né? Fazendo o que está fazendo. Percebo que, assim, a necessidade que as empresas trazem hoje está muito pautada em desafios de custo de saúde. Porque quando a gente olha a folha de pagamento, a empresa, depois de folha de pagamento, o que mais é o calcanhar de Aquiles que eu falo para o empresário é custo com saúde. E quando você, de maneira muito estratégica, de maneira muito consultiva, explica que, ok, eu sou uma ferramenta, é um nice to have, legal de ter, porque o mercado está falando muito disso hoje em dia, mas eu preciso investir, né? Sim. Eu preciso pagar de maneira recorrente um valor mensal. Será que das minhas prioridades, essa é a minha prioridade? E aí, quando você vai costurando com o empresário essa demanda de custo de saúde que ele já traz inicialmente, essa demanda de muitas pessoas que entram, já é difícil contratar, para reter se torna também um segundo pilar dos mais importantes. E você vai demonstrando hoje em números que com o engajamento você faz realmente esse ROI acontecer, mesmo que de maneira subjetiva no primeiro momento, porque eu estou falando de pessoas, né? Sim. Que pessoas que podem, sei lá, o fulano usar hoje, amanhã é o ciclano, amanhã é o beltrano, né? É diferente de um ROI para processo, né? Porque você crava na vírgula que realmente esse ROI vai acontecer. Quando é pessoas, é muito subjetivo. Mas quando você demonstra que realmente você tem aquela estrutura para atender aquela dor, né? Que a empresa da maior ou menor, ela passa hoje, né? Aí você consegue com a ferramenta aí fazer, enfim, um trabalho de muito sucesso. Posso aqui citar um exemplo prático para você, né? Recente a gente implementou a Mondelez, né? Fechamos um contrato lá com a Mondelez, um contrato super legal. E aí entrou... Mondelez é a fábrica de chocolate, né? Que fabrica É marca famosa. De tudo um pouco aí, né? Tem os Lactas da vida. Lacta, eu ia falar Lacta e falei assim, né? Vou eu dar o fora aqui, gente, falar da Lacta e não é a Lacta. Mas ok, tamo dentro então. Pensa lá que o líder de saúde deles, o head de HSE da empresa, trouxe junto com a RH o projeto do Gympass para, na época éramos Gympass, né? Para poder transcorrer para a diretoria, a necessidade de investir nesse projeto. Só que, enfim, Mondelez, empresa grande, tudo que faz vezes 6 mil e tantos funcionários, o investimento se torna significativo. E aí, líder de saúde junto com a gente ganha uma força de um embaixador importantíssimo. Por quê? Porque ele entendeu a necessidade de... Ele tinha já um mapeamento de saúde, de perfil epidemiológico de crônicos dentro da empresa, que fazia-se poucos exames preventivos, ou seja, eu estou falando de situação de um índice mais de obesidade, hipertensão, de diabéticos, ou seja, ele pegou esse crivo principal, falou, poxa, que legal o El-Hub, então o El-Hub vai me ajudar a fazer um projeto, assim que a gente lançar aqui, de 1 mês, para que a maioria da minha massa populacional atinja a meta que eu, como líder de HSE, preciso atingir de exames preventivos, para descobrir situações preditivas, situações de oncologia que possa acontecer, que é a economia na veia, né, da empresa. Resumo da ópera, obviamente, para eu não estender muito aqui. Ele tinha uma meta de 60%, a população dele fazia só 20% antes do El-Hub entrar. Depois desse lançamento, eles fizeram 80% de exame preventivo. Isso resultou em 3 anos de contrato do El-Hub pago. A gente fala daquele primeiro ano, ok, pago, e eu estou sobrando ainda investimento que ele está fazendo para mais 2 anos de parceria duradoura. Porque a gente descobriu aqui 2 casos de economia realmente na veia ali, em relação a possíveis casos de câncer que poderiam acontecer.
Porque a pessoa, quando ela começou a criar realmente a jornada dela de bem-estar, fazendo exames preventivos, ela começou a menos, né? Ter menos custo de saúde, Tá. né? Então, enfim, e aí a gente, é um exame, eu falo que é um exemplo, né? Bem legal, prático aí, do quanto que estratégico é a necessidade desse assunto dentro das organizações e quanto que embaixadores, não só um líder específico de recursos humanos, que às vezes começa a falar com a gente, vai conduzir esse projeto. Às vezes a gente tem na mesa ali, eu falo que é 4, 7 mãos do projeto sendo construído, né? Então você tem o médico do trabalho, você tem a enfermeira, você tem o diretor ali de HSE, você tem o diretor executivo, você tem às vezes o C-Level falando com você, né? Mas que quando você tem todos eles ali, esse colegiado, engajado com o tema, eu falo que aquele nice to have, ele se torna realmente um investimento prioritário. Tá. Por que eu falo isso às vezes, né? Porque nós não somos aquele benefício mais commodity de convenção coletiva, né? Como é, por exemplo, um plano de saúde, Sim. como é um cartão alimentação, como é algum tipo de benefício. Então a gente tem que tornar algo prioritário de uma coisa que o empresário nem está pensando. Sabe? Sim, então, sim. Isso é um trabalho bem legal. Eu já escutei muitos empresários dizerem assim, eu não pago plano de saúde para os meus colaboradores, porque senão eles vão faltar muito, porque eles vão muito ao médico. Como que você vê essa frase? Olha, é curioso. Eu falo que o nosso trabalho ele é complementar ao plano de saúde. Inclusive, nós temos um sistema que é um sistema de mutualismo, né? Assim como é o sistema de plano de saúde, quando eu falo do modelo de negócio. Quando ele é precificado para o cliente. A empresa investe, o colaborador coparticipa e seu familiar também. Eu falo que a única diferença nossa para o plano de saúde é que o plano de saúde você está pagando para não usar, né? Igual seguro de carro, igual seguro de casa. O Hub, diferente. A empresa paga para engajar, para usar. Não é? Ele é prevenção. Então, por isso que muitos depoimentos de colaboradores hoje, você vem cada vez mais percebendo que a necessidade de ter ferramenta de prevenção agrada e retém mais do que o próprio Exatamente, do que o plano de saúde empresarial. Mas eu falo que são complementares, né? Super importante ter os dois fazendo os seus devidos trabalhos, né? Tá, certo. E olha só, gente, olha onde a minha mente vai. E aí eu não sei se vocês têm isso, Diego, se não tiver, já fica a dica para implantar. Porque a gente vê assim, muito as empresas, um dos pilares da empresa é vendas. E para que a gente consiga tracionar essas vendas, nós motivamos esses colaboradores, certo? Então, Perfeito. com premiações, não só comissões, mas com premiações também, para que eles atinjam aí melhores resultados. Existe alguma coisa dentro da Hub, da empresa que já contrata vocês, onde oferecer um plus para aquele colaborador que se destaca, que poderia ganhar uma premiação e da gente, tipo, montar um plano estratégico para a premiação do time de vendas, por exemplo? Sim, outra boa pergunta. Existe, nós criamos, a gente chama lá de SKU, né, que são produtos adicionais, e aí para exemplificar, e aí você falou exatamente o termo que nós usamos, que é o Hub Plus. Tá. Então nós temos o Hub Plus, que basicamente é o quê? É o prêmio lá para os vendedores, é o prêmio só para os líderes, ou para um setor de operação de A, B ou C, que eu queira, por exemplo, de um grupo de 2.000 vidas de uma empresa, premiar 100, premiar 200. É possível. E aí a empresa pode subsidiar um determinado plano, seja lá o plano de entrada que custa hoje R$35 mensal, ou seja um plano mais intermediário, que ele já vai ter acesso a todos os pilares, inclusive terapia, acesso individual ao nutricionista, além das academias aí de mais abrangência, né, de mais modalidades. Então, sim, existe, está sendo cada vez mais feito pelas empresas como uma forma de retenção mesmo, de valorização para aquelas pessoas que trazem, muita empresa, o coração pulsa vendas, né, que é o que você falou. Isso tá Se sendo não vender, o feito. que faz, gente? Se a empresa não vende, não paga colaborador, não compra produto para vender, não faz nada, não vive, não é? É isso. Que legal. Ah lá, gente. Então, ó, hashtag fica a dica, que eu já gostei disso. E você citou aí, vamos dizer assim, e vamos esmiuçar um pouco mais a respeito disso, Diego. Que tipo de prêmios que é possível dar dentro desse plus aí para que estimule o vendedor a trabalhar, a ter melhores resultados? O que ele pode ganhar? Então, hoje os planos, eu falo que assim, iniciais, ele já possibilita, eu falo que ter acesso a todos os 4 pilares, que inicialmente eu resumi de maneira muito macro, que é acesso às academias em nível nacional, é o acesso a aulas ao vivo,
aplicativo de bem-estar e sessão de personal trainer, né? Tá. Então pensa aqui um recap rapidinho sobre o Wellhub, olhando para o usuário, ele vai ter esse acesso. Obviamente que num plano mais baratinho, sabe, lá de R$35, ele vai ter acessos mais limitados. Então pensa que se eu estou em Rio Claro, né, se eu estou no interior de São Paulo e começo a acessar academias com R$35, eu vou acessar academia de até R$100 por mês a preço de balcão. Ou seja, eu não vou abrir todo aquele leque, né, que eu abriria para opções mais premium. Tá. Isso acontece nos acordos comerciais com aplicativos. Então, pensa que os conteúdos também que a gente libera dentro de aplicativos são conteúdos também de quantidade de sessão que alguns liberam. Então, por exemplo, conteúdo de aplicativo, melhor dizendo, de saúde mental. Existe lá o Psicologia Viva, que agora virou Conexa, Vitude, iFeel, que liberam quantias de sessões por mês até com terapia para você falar com um psicólogo individual. Tá. Então, vai ter planos menores que você vai ter assuntos mais de autoguia. Você não vai ter o acesso humanizado. Só que o plano mais intermediário de R$130, você já começa a falar com um terapeuta. Certo. Então, por isso que a gente fala que quanto mais o subsídio que a empresa faz como prêmio de um plano, minimamente um plano intermediário, que eu falo, porque são 11 opções de planos, né, que o Wellhub tem. O plano intermediário, ele custa hoje R$130. Olha, bastante opção. A empresa paga e o que é legal pro lado da empresa e pro lado do colaborador. Ele, colaborador, tem acesso o conteúdo mais premium possível que a gente já possa liberar, inclusive sessões individualizadas, como eu disse. E ela, a empresa, tem uma bonificação que ela não paga o target do preço do plano, que eu quero dizer. Então, em vez de ela pagar R$130 vezes 100 pessoas, ela vai pagar com 50% de desconto, com 70% de desconto. Ou seja, para o empresário que investe, esse bônus também é significativo, sabe? E existe também a possibilidade de, como existe também em plano de saúde, você descontar uma parte em folha do colaborador? Sim. Existe folha, cartão de crédito, débito, Apple Pay, né? São as opções de pagamento. E legal que estende às famílias também, né? Tá. E isso alavanca muito o resultado, você impulsiona a adesão, né? Gente, olha só. Então, o que o Diego tá trazendo aqui pra gente? Mostrando essa possibilidade de bem-estar para os colaboradores, porque empresários, fiquem muito atentos a isso. E não é falando só a respeito de NR1, até mesmo em relação à contratação do colaborador. Por quê? Eu falei semana passada isso numa consultoria que eu prestei. Contratamos pelas habilidades técnicas e demitimos pelos comportamentos. Então, quando a gente fala de uma Wellhub, ela vai tratar exatamente da saúde desse colaborador de uma maneira preventiva. Para quê? Para que ele tenha comportamentos mais saudáveis. Não é isso? É isso. Então, quer dizer, você continua com a sua retenção de talentos em relação a habilidades técnicas, mas você cuida desse comportamento que muitas vezes ele é invisível e pode ser uma bolha onde possa estourar isso a qualquer momento e você está cuidando para que seu colaborador esteja bem. Pensando até nessa situação que nós estamos encontrando hoje, não só por isso, mas também isso, que é importante frisar, sobre a NR1. A NR1 está batendo na porta e as empresas vão precisar ter laudos, vão precisar entregar treinamentos, vão precisar... Tudo que eles fizerem para cuidar do bem-estar do colaborador vai precisar ter tudo isso documentado dentro da empresa, que é uma forma de proteção também. Então, olha só quanta coisa é importante a gente tomar ciência, não é? Para justamente conseguir aí, empresário, atuar no mercado, continuar competitivo e se tornar competitivo também. Você acredita que oferecer esses planos torna a empresa mais competitiva, de atrair talentos? Diego, você vê isso? Os recursos humanos citam para vocês a respeito disso? Do colaborador que já chegou a ficar devido a um benefício desse ou aceitar uma vaga de emprego por causa do benefício? Cada vez mais, Samia. Tá. É percebido isso e vou trazer um dado assim para vocês assim muito legal. Semana retrasada, a gente promoveu um evento junto com o pessoal da Companhia de Talentos, né? Em São Paulo, ali no Teatro Anexo ao Santander, aonde o tema do evento foi Carreira dos Sonhos 2025, né? E ali o Wellhub co-realizou com a CIA de Talentos, da Sofia Esteves, que é uma profissional de RH muito reconhecida no mercado.
promovendo as 10 principais empresas escolhidas pelo colaborador para ser, né? Trabalhar e ficar. Aham. E foi muito gratificante porque, assim, a gente percebeu, primeiro, o comentário dos RHs vem muito em linha com o que você está dizendo. Das 10 empresas que vai desde Petrobras, Itaú, Google, né? Então, empresas de tecnologia ou de varejo estava lá, de petróleo, né? Então, via tudo um pouco, mídia como Globo, né? Uhum. 7 dos 10 clientes tinha esse benefício, né, do El Hub implementado. Eram 3 empresas somente que ainda não eram clientes. Então, você percebe cada vez mais esse ponto de vista do time de RH, sabe? Uhum. Falando que para você reter, você tem que cada vez mais empoderar as pessoas com benefícios que hoje de verdade estão sendo mais percebidos, igual você falou, do que itens mais básicos convencionados em acordo coletivo, por exemplo, como Uhum. um próprio plano de saúde, Sim. que é um item extremamente importante como base das famílias, mas as pessoas e os jovens, juntando com as faixas etárias de mais idade, estão percebendo essa necessidade de as empresas que acolham, que tenham benefícios que sejam preventivos, sabe? Então, sim, acho que te respondendo é totalmente um diferencial de mercado que não vai só tornar ela empresa mais competitiva em relação ao próprio setor dela ou à própria região, Aham. mas sobrevivente para melhor reputação dela no mercado, né? Que eu falo, né? Então, isso é realmente uma verdade que a gente vem observando bastante. Gente, olha só, e quando você fala isso, Diego, a importância que a gente tem de olhar para esse colaborador, porque são pessoas que estão tracionando a empresa para o seu crescimento e nós queremos essas pessoas bem para poderem entregar sim o resultado. A gente não vai negar, não adianta tapar o sol com a peneira, falar assim, por que eu vou contratar a Well Hub para minha empresa? Nada, ninguém é instituição de caridade, certo? É isso. Então toda empresa ela tem que olhar qual é o resultado que isso vai trazer para a empresa dela. O quanto eu vou trazer o meu colaborador do meu lado, fazendo aquilo que precisa ser feito para entregar o resultado. Então, quer dizer, se ele não faz, se ele também não entrega, o que você vai fazer? A gente tem que promover ele para o mercado de trabalho. Eu não falo que é demitir, é promover, deixa que a concorrência contrata. Se você capacita e está promovendo, você já está fazendo bem de impacto social mesmo, Sim. né? É isso. E também tem essa, porque existe muito essa questão, eu vou pagar para ele não ficar? Então só que se ele ficar, aí ele vai te dar dor de cabeça e você não vai fazer o investimento. É a mesma coisa quando entra na questão de treinamento. Eu vou treinar para depois ele sair daqui para a concorrência? Falei, ok, agora se você não treinar, ele vai continuar na sua empresa entregando um péssimo trabalho e muitas vezes não entregando resultado. E entra naquele famoso ditado, né? Às vezes você não treinando, não capacitando e não engajando, você tem também um clima sendo feito ali invisível e muito, talvez, contaminoso. Com certeza. Porque é aquele funcionário do famoso presenteísmo, né? O corpo presente, mas alma ausente, né? E aí, em contrapartida, quando eu caio para o empresário que contrata, agente estratégico e consultivo, eu falo que o que me encanta muito, né, nesse tipo de trabalho, Sâmia, é mostrar para o empresário um projeto que saia daquele viés inicial da despesa fixa sem receita previsível, né? Quando você começa a falar de estratégia de negócio, de resultado palpável que acontece diante do investimento que ele vai fazer, aí se torna uma conversa gostosa. Claro que não é fácil. Nenhum projeto é fácil ser aprovado. Sim. Mas se torna mais gratificante, se torna mais defensável. Eu falo que é mais palpável você olhar para aquilo e falar, puxa, isso pode ser minha prioridade. Porque tudo é feito de pessoas, né? Sim. Toda empresa é feita de pessoas, né? E, Diego, fala pra mim, quais são as principais objeções que aparecem quando você vai oferecer esse tipo de serviço? Primeira, acho que a principal e quase em todas as conversas que eu falo que é por que eu vou pagar para todo mundo, né? Sim, você vai pagar para um headcount total, que a gente vai torná-lo elegível, justamente, aí entra o contorno, né, das nossas objeções, porque o sistema ele é muito parecido a um sistema de plano de saúde, que eu preciso comunicar com esse pessoal, eu preciso cumprir um propósito que o Well Hub tem hoje, que é democratizar o acesso ao bem-estar, permitir com que ele tenha acesso, né? Se ele tem acesso, claro, o teu contrato comigo vai depender de número de adesão,
mas vai ser uma cocriação, uma corresponsabilidade de Well Hub e de empresa para que a gente atinja resultados que você tem e nós também de expectativa, que nada mais é o resultado da famosa meta lá atrás que eu falei, que é a adesão, né? Então, assim, essa é a principal objeção. Por que eu tenho que pagar para todo mundo? Por que eu não posso pegar um público só de vendedores? Só o comercial que me entrega resultado. E fazer um piloto para o comercial e não pagar para toda a minha massa, né? Então, mas isso é super, super inerente, né? A gente está acostumado e aí a gente vai explicando, né? Realmente por que dessa necessidade. Tá. Qual outra? Olha, vamos lá, pensando aqui melhor. Que você quebra no dia a dia, sei lá, tá muito caro isso. Você escuta falar isso? Nossa, por colaborador eu vou gastar tudo isso. O tá muito caro, eu acho que é uma frase muito comum, né? De mercado para vendas, né? Para tudo. E aí isso é muito escutado, né? Por nós também no dia a dia, porque eu não tenho tangível como que é hoje o investimento do Well Hub. Então, assim, tá muito caro, porque tudo que você vai me mostrar aqui tá caro, mas... E aí, o contorno inicial ali é muito assim, mas tá caro, é relativo, né? Sim. Porque vai muito do valor percebido que você tá vendo ali naquela solução, né? Então, assim, quando eu começo a mostrar e comparar também investimento em outros benefícios, dissídios coletivos, de implementação em cartão, de implementação no seguro de vida, de um plano odontológico e versus um per capita que ele paga por colaborador, para colocar uma ferramenta de bem-estar tão completa como essa, aí se torna tá muito caro em algo, se for ver, irrisório, né? Sim. Perto da qualidade que eu vou trazer, do resultado que eu vou poder atingir lá na frente, né? Mas o tá caro é meio que unânime, né? Eu acredito nisso. E Diego, qual é o conselho que você dá para os empresários para falar assim, pessoal, vocês estão perdendo tempo em não fazer o investimento na saúde, no bem-estar do seu colaborador? Como que você traduz isso de conselho para os empresários aí que estão nos assistindo? Excelente. Acho que uma mensagem importante que eu traria aqui, compartilhar com vocês, é a necessidade realmente de fazer esse funcionário pertencer, sabe, à tua empresa. Que dos mais desafios, das mais, que eu falo, diversificações hoje que o mercado traz em relação até faixa etária, de geração em geração hoje, que você tem que, grande parte das empresas hoje, pulverizar nas contratações e reter pessoas, eu falo que quanto mais você tiver solução, né, que engaje realmente as pessoas, que façam eles pertencerem realmente e serem felizes ali, onde eles estão, eu acho que é o recado, assim, principal que eu gostaria, sabe? É buscar no mercado aquilo que realmente, né, ele pode trazer como iniciativa de pertencimento para as pessoas, né? Que vai favorecer a cultura organizacional. Que se a cultura dele é uma cultura mais conservadora, uma cultura também um pouco mais enrijecida, né? Com ferramentas tendenciosas como essa, a gente vai ajudar o empresário, né? As lideranças também a tornar a cultura uma cultura mais acolhedora, uma cultura mais de bem-estar, né? Então, eu falo que assim, quanto antes o empresário entender essa importância, mais ele vai beber água limpa. Sim. Ele vai sair na frente, né? Porque eu falo que o assunto ele tá na mesa, né? Saúde depois de Covid, que nos surpreendeu, que infelizmente aí muitos perderam entes queridos. Sim. Né? Eu falo que tirou-se muita coisa da gaveta para virar execução, né? Sim. E aí, essa maré de saúde, qualidade de vida, bem-estar, eu falo que é extremamente importantíssimo, né? Para as organizações investirem, né? E eu acredito que deva ter tido um boom aí depois da pandemia, né, Diego? Das empresas olharem com mais cuidado para os colaboradores nesse sentido. Teve. Porque, vamos falar de burnout. O burnout é esse estresse, essa estafa mental que os colaboradores têm, que as pessoas têm, não são só os colaboradores, os empresários também têm muito. Então, se você tem uma forma de prevenção, é menos colaborador afastado, não é? É menos colaborador em casa por problemas de saúde emocional. É uma pessoa, porque quando a gente também... A máxima é mente sã, corpo são. Então, se eu tenho uma mente bem cuidada, menos problemas de saúde eu vou ter. Se eu tenho a possibilidade de fazer uma terapia,
mais ainda eu vou estar bem comigo mesmo e mais ainda eu vou ter autoconhecimento para saber lidar com o time, com a equipe, não é? Com todo mundo que cerca. Então, empresário, chegou a hora, se não foi ainda o momento, chegou a hora de você começar a olhar com mais cuidado isso e entender que bem-estar realmente é estratégia. Cuidar do bem-estar do seu colaborador é fazer com que ele entregue muito mais do que ele está entregando hoje. E isso faz bem, tanto para ele quanto para o seu negócio. Quando a gente fala, sabe, Diego, quando eu estou em consultoria e eu vou conversar com o colaborador, porque parece que a gente está ali com o vendedor, né? Querendo que ele venda mais. E a sensação que dá é que a gente está insistindo muito para que ele entregue o resultado para a empresa. E eu deixo muito claro isso para o vendedor. Eu falo assim, nós estamos conversando aqui, claro, a empresa quer ter a lucratividade sim, ela quer sim que você bata a meta estipulada por ela. Mas entenda que você fazendo isso, o beneficiado também é você. É você. Então, para trazer para essa pessoa qual que é o sonho dela, qual é o desejo que ela tem, para justamente fazer com que ela possa realizar esse sonho, possa realizar esse desejo. Então, a mesma coisa aqui. Se a gente fala para o nosso colaborador, entrega para ele uma ferramenta como essa, onde ele pode cuidar da saúde dele, mental e física, e falar assim, olha só que legal, você vai estar bem e estar bem também não é só para a empresa. É entregar, sim, a produtividade, mas, ao mesmo tempo, é estar bem no ambiente social, é estar bem em família. Quantas famílias a gente vê também que tem problemas, filho com problema, que faz terapia, esposa também. Então, quer dizer, o relacionamento interno, aquilo que é dentro de casa, gente, aquela história que funcionário da porta para fora esquece a vida particular, não existe. O ser humano é único e ele vai fazer a entrega dentro daquilo que ele pode, dentro da saúde que ele tem ali no momento. Então, é necessário olhar para esses dois lados e encontrar um bem comum, uma forma que seja saudável, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Por quê? Esse também é um outro ponto, né, Diego? Eu não estou aqui vendendo a Well Hub, a ideia não é essa. Mas é mostrar o quanto que é importante a empresa pensar, sim, em estratégias que vai trazer bem-estar para ela e lucratividade. Então, o investimento que vai ser, porque é exatamente isso, não é um gasto, é um investimento que se faz para justamente ter o retorno lá na frente. E aí, se você não faz isso, o seu concorrente faz. E aí, você tá com vaga aberta na sua empresa, precisando de colaborador para ocupar as vagas, e aí você pergunta assim, cadê? Começa a analisar como é que está a concorrência, o que a concorrência está oferecendo, que talvez você entenda o porquê que ele não está ficando, porquê que ele não está aceitando a vaga. Então, isso também é fundamental. Não é isso? Perfeito, é isso. E é o que você falou, né? Não existe almoço de graça, né? O empresário também está investindo para, obviamente, ter o teu retorno em produtividade, ter as pessoas mais produtivas e muito mais lucro para o teu negócio. Eu falo que é um efeito de dois gumes, né? Porque o Well Hub, estrategicamente, ele sendo implementado, e aí, não falo do crachá aqui do Well Hub, mas uma estratégia bem feita de bem-estar corporativo dentro das organizações, torna esse tão necessidade que o empresário tem de maneira mais tangível, né? Atingida lá na frente, né? Porque, de novo, né? A gente está falando de pessoas, né? A extensão da pessoa, da casa dela, ela leva para o trabalho, né? Exatamente. É o que você falou, nós somos um só, né? Então, quando você tem iniciativas que, inclusive, você alavanca dentro da própria família, quantos casos de depoimentos, Sam, que a gente percebe de pessoas que sequer usa o plano presencial para ir para uma academia. Uhum. Ela habilita um plano que a gente tem lá, que a gente chama de um plano gratuito, que é o plano digital. Tá. Só para ter alguns acessos degustativos, entre aspas. Mas por que ela faz isso? Porque ela tem que habilitar para colocar o familiar. E aí é a filha em casa, é o filho que vai ter acesso à terapia, é a esposa ou o marido lá que quer usar para um crossfit, para fazer uma natação que ele gosta, um pilates. E não necessariamente o próprio titular está utilizando todos os pilares, mas ele está habilitando o digital para conseguir incluir os familiares.
Ou seja, é a família que também está Que recebe o benefício. recebendo o benefício. E aí essa extensão de acolhimento que a gente leva para a família, isso é uma extensão. Nós somos um só, né? O que você falou. E Diego, para encerrar, que o nosso tempo voa, você viu? Eu falei, Papo passa é bom, rapidinho. né? Passa rápido. É, mas assim, é fácil fazer com que o colaborador acesse a plataforma, vá buscar os benefícios, vocês dão um treinamento, engajam o pessoal para poder utilizar, porque isso também é uma forma de vocês se manterem vivos dentro da empresa, né? Sem dúvida. Eu falo que o engajamento ele é muito contínuo, né? Existe aquele boom, né? Aquele barulhão que a gente adora fazer, que é o alto impacto do lançamento, seja em ações presenciais ou digitais, tá? Legal. Sendo que aí são... O digital eu falo porque ele é muito escalável, né? Em nível nacional. Então a gente Sim. tem um arsenal, uma biblioteca de opções que vai desde uma TV corporativa, um WhatsApp, um GIF, um vídeo e por aí vai. E aí a gente sustenta com desafios, com gamificações, com entrega de prêmios. Legal. E todo mês aquela iniciativa de bem-estar está sendo lembrada, né? Uhum. Então isso é muito legal, porque é isso que faz com que das tantas e tantas iniciativas no mercado, está mostrando que a nossa ferramenta hoje está sendo um quebra de paradigma, que está sendo aquilo que está auto-impactando, só que não para de crescer. E ela se torna... Sim, vai ter momento que vai estabilizar. Sei lá, a empresa atingiu 20%, 30% de adesão. Às vezes fica um mês e meio nesse mesmo número. Só que nunca cai, sabe, Sammy? Então isso que é um ponto legal. E por que isso explica, Diego? As ações de engajamento. Tá. Eu acho que isso, de uns 4 anos para cá, a gente soube realmente a construir e sempre sustentar, ser contínuo, né? Porque não dá para ser um benefício tão legal que fica engavetado e não vira plano de ação. Sim, porque eu falo que essa seria uma pergunta básica para mim na mesa, para eu fechar negócio com vocês. É falar assim, tá, eu vou contratar, eu já tento implantar tantos processos dentro da empresa e muitas vezes eu não consigo, porque eu tenho que fazer com que vire hábito, é um parto para a liderança conseguir aplicar. Como que vocês vão fazer com que isso rode realmente e que o colaborador use e faça jus para o investimento que eu estou fazendo? É isso. Né? Então, perfeito. E aí, vocês gostaram? Gente, eu achei muito legal. Até como um despertar para uma expansão da consciência que você, empresário, precisa ter para olhar para a saúde do seu colaborador, porque a primeira coisa que vem na cabeça quando se pensa em saúde, em oferecer para o colaborador como um benefício, é um plano de saúde. E, por que não, pensar nessa possibilidade tão atual hoje em dia, que é cuidar, sim, do bem-estar físico e emocional, mas de uma forma preventiva e não em loco ali, né, com os prontos atendimentos dos planos de saúde. Tudo bem, um não descarta o outro, mas é uma possibilidade aí de se pensar de maneira estratégica para poder aí fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. Eu adorei. Curtam, coloquem aqui no comentário perguntas a respeito. Diego, você pode ficar à vontade para comentar lá. Qualquer coisa, Diego vem de volta para esclarecer mais dúvidas. Diego, deixa o seu telefone para as pessoas que quiserem entrar em contato, para saber mais a respeito da UEL Hub, para você fazer uma visita na empresa. Como que eles te encontram? Boa, perfeito. Os canais principais, pode deixar o meu contato também. DDD 19, né? 991545701. Podem me chamar super à vontade. E o canal que eu mais movimento hoje de rede social é meu LinkedIn. LinkedIn, que tá aí na lá tela. Como Diego Cabrini, vão me achar fácil. Perfeito. E a gente vai se conectar com certeza, hein? Tá joia. Gratidão por explicar pra gente aí e dar essa luz pros empresários. E espero que você faça aí excelentes negócios. Imagina, eu que agradeço, viu, Sammy? Obrigado e parabéns mais uma vez, viu? Pela iniciativa aí, super feliz pelo papo. Pena que passou rápido. Passa. Aqui, papo bom, passa rápido. O negócio aqui é assim. E a gente gosta, teve entrega, teve conteúdo. Vocês estão vendo aqui na tela, gente, venda com verdade. Esse é o propósito que eu tenho aqui com vocês. A gente tá aí, lançou semana passada, você estava presente lá com a gente, lá na Churrascaria Caçador, a plataforma Venda com Verdade. Eu quero explicar um pouco para vocês, Mel, depois se der para colocar o telefone da Ariane aí no vídeo, tá? Para procurarem a Ariane, para saber a respeito dela. É uma plataforma online sobre vendas.
E eu estava até falando que era uma plataforma de cursos online sobre vendas, só que eu falei assim, não é só isso. É muito mais que isso, gente. Por quê? Porque essa plataforma, ela tem teste para verificar se como que tá a performance do seu vendedor, para ele entender qual é o ponto que ele deve atuar para se desenvolver mais. Ele tem inteligência artificial, onde desenvolve roteiros dentro de um perfil DISC, para que o vendedor possa conversar de acordo com o que aquele cliente pensa. Tem também a IA, inteligência artificial, para criar roteiro de spin selling, que eu já comentei tanto, se vocês forem navegar nas minhas redes sociais, isso é um assunto que eu falo muito, saber fazer as perguntas certas no momento certo, para que reduza a quantidade de objeções. Tem curso online também, como vender pelo WhatsApp e também como quebrar as objeções antes delas aparecerem. Então, gente, não é qualquer coisa. E tá super recheada, gente, agora é um movimento que eu entrei realmente, o custo é baixíssimo pela quantidade de coisas que a sua empresa pode receber. Então fica a dica aí, procure a Ariane, ou quer mandar um direct no meu Instagram, também pode mandar. Quer mandar no meu WhatsApp, a Mel colocou aí, ó, tá colocando de volta, Sâmia, quero saber mais. Eu vou encaminhar vocês também para isso. A gente ainda está estruturando tudo isso, mas vamos colocar lá no link na bio também do Instagram. Então, assim, como achar? É impossível não ter esse acesso na sua mão. Sami, eu quero comprar só o curso. Tá tudo bem, vamos ter só o curso. Eu quero ter acesso a toda a plataforma. Vai ter acesso a toda a plataforma. Então, gente, é justamente para que o seu vendedor venda melhor, saiba vender com verdade, porque toda essa metodologia está baseada nisso, porque eu sou completamente contra a vendedor que empurra produto ou que não vende aquilo que verdadeiramente o seu cliente está precisando. Eu acho que, por quê? Porque a gente quer que esse cliente volte, a gente quer recorrência, e para ter recorrência, gente, tem que vender com verdade. Então, se inscreva no canal, acompanhe tudo aquilo que a gente coloca aqui, entra lá no Instagram, também veja todas as possibilidades. Aliás, a gente está em todos os canais de comunicação. Como achar Sâmia Cruanes Dias? Tem, não tem como ficar fora. Então, vem fazer parte desse movimento, porque a sua empresa só tem a crescer, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem. E, gente, semana que vem tem uma surpresa. Né, Ariane? Não vamos dar spoiler, né? Só vamos falar que é surpresa? De leve, só pra ficar com um pouquinho atrás da orelha. De leve, é uma pessoa, gente, muito especial pra mim. Vai ser online. Tá lá em São Paulo. E é um mestre. É um mestre. É um guru. É uma pessoa, assim, que... Ó, a Ariane colocou aqui, beleza, é um mestre. E vocês vão adorar estar na presença dele. A gente vai falar sobre muita coisa boa. E, nossa, eu tô muito, 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 muito feliz em saber que ele vai estar aqui com a gente na semana que vem. Então, fiquem atentos às redes sociais. Devagar a gente vai dando spoiler, né, Ari? Para justamente vocês saberem, estarem presentes quarta-feira, 7 horas da manhã, para conhecer essa figura e aprender muito e levar para a vida, tá bom? Um grande beijo e fui!